Graça e paz a todos salvos em Cristo Jesus, espalhado por todo o quadrante desta terra. Neste dia que o Senhor nos concede de estarmos de pé, por graça e misericórdia na sua presença, quero trazer uma palavra de reflexão para a amada igreja do Senhor e para todos aqueles que estão ao alcance de minha voz. E falo sobre a avaliação integral, introspectiva da vida de um líder, não somente de um líder, mas também do missionário, do pregador da palavra, do líder, daqueles que lideram, daqueles que são liderados na face dessa terra. Glória ao nome do Senhor, para sempre glória seja dada a Ele. E passo agora a avaliar a avaliação integral, introspectiva de um líder. Prestai atenção todo o povo de Deus, todo aquele que está ao alcance da minha voz. O líder cristão é um médico que Deus estará usando para tratar, cuidar e curar vidas. O líder precisa estar devidamente preparado. O que um líder enfermo pode produzir, a quem um líder doente pode curar. Há um provérbio bíblico que diz, amados, médico, cura a ti mesmo. Lucas capítulo 4, versículo de número 23. Este texto enfoca o exame e avaliação introspectiva e reflexiva que o líder tem e que fazer desse mesmo. Eita glória! No momento em que o líder parte para uma autoavaliação, estando ele harmonizado com o Espírito, indubitavelmente o próprio Espírito estará lhe convencendo, ele proporcionando uma visão espiritual, bíblica e teocêntrica nos momentos de crise e adversidade. Então, nesta hora, nesse instante, passa a mencionar 7 tipos de crise que o líder de Deus pode passar. Primeira, a crise circunstancial. Deus seja louvado. A crise circunstancial refere-se ao período e fase difícil da vida de um líder, onde fatos momentâneos fica sem explicação e resposta. Jó passou por esta crise circunstancial. Jó capítulo 3, versículo de número 3. Primeiro tópico, a crise circunstancial. Agora vamos para a crise depressiva. Segundo tópico. Diz assim: neste nível de crise o líder perde a motivação de viver. E esta crise refere-se ao conflito interior do líder com relação à sua própria existência. O profeta Elias passou por esse tipo de crise. Os psicólogos também afirmam que foi uma crise depressiva. A depressão pode levar a pessoa a um desejo de suicídio. 1 Reis capítulo 9, versículo 4. Veja bem, glória a Deus, perceba que esse tipo de depressão que o profeta Elias passou, e muitos estão tirando a sua própria vida por causa desse tipo de crise depressiva. Oh glória! E terceiro lugar, crise passa a ensinar e a mostrar em crise emocional. Neste nível de crise é avaliada a estrutura emocional do líder. Jeremias foi considerado um profeta chorão. Ele tinha o seu lado emocional bastante flexível e frágil. Neste nível de crise, o lado emotivo do líder fica abalado. Jeremias passou por esta crise emocional em meio ao sofrimento vivido no ministério. Esta crise marcada por um sentimento profundo de amargura. Capítulo de Jeremias, capítulo 20, versículo de número 17. Louvado seja Deus para sempre. Agora, passe a mencionar a crise ministerial na vida do homem de Deus, na vida da mulher de Deus e quem está na presença do Eterno. Neste nível de crise ministerial, o líder é abalado por acontecimento funesto. Ele sente-se desestimulado de dar consecução ao seu ministério. Na crise ministerial, o líder deseja jogar tudo para o alto. Surge uma vontade de desistir do ministério que recebeu de Deus. O profeta Jeremias passou também por este nível de crise, aonde o homem pensa chutar o homem de Deus, chutar o pau da barraca, jogar tudo para cima e desistir da chamada, da vocação que Deus chamou. Aí chama isso de crise ministerial.
E agora passo também a mencionar crise espiritual na vida do líder, do liderado, aqueles que servem ao Senhor. Neste nível, o líder encontra-se em conflito entre a sua espiritualidade e a sua humanidade. Neste nível de crise, o líder fica com um sentimento de auto-miserabilidade. Paulo passou por este nível de crise, Romanos capítulo 7, 24. Eita, glória a Deus para sempre. Agora passa sexto lugar, sexto tópico, a crise sentimental. Neste nível de crise, o líder pode ser surpreendido por um sentimento diabólico e sutil pelo sexo alheio. O líder pode ser envolvido por uma paixão diabólica. Sansão foi atingido por esse sentimento carnal, diabólico e fantasioso pela prostituta Dalila. O líder precisa ter muito cuidado no trato com pessoas do sexo oposto. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus para sempre. E passa a mencionar agora sétimo tópico da crise na vida do líder. Crise conjugal ou familiar. Esta crise torna-se uma das mais difíceis para o líder. A família do líder, estando em crise, resultará em uma crise da liderança. A crise do lar do líder, com certeza, será um reflexo na sua liderança. O lar do líder, estando em crise, há de desestruturar a sua liderança. Glória a Deus para todos sempre. Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Mas o líder, estando em crise, ele pode crescer na crise, ele pode prosperar na crise, ele pode receber de Deus uma renovação, uma restauração mediante o poder da palavra, da sua persistência. Glória a Deus. O profeta Isaías profetizou: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, o líder pode ser renovado, receber uma renovação em pleno momento de crise, nessas etapas de crise, de prova e de tentações, de perseguições, de seduções. Ele pode vencer no nome do Senhor Jesus. Yeshua Ramachia disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo disse: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Eita glória! A vitória que vence o mundo é a nossa fé. O apóstolo Paulo diz aos romanos: tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Bendito seja o nome do Senhor. Deus tem vitória para você, meu irmão. Deus tem vitória para você, minha irmã. Missionários e missionárias, líder na presença de Deus. Não baixe a cabeça, não desanime. Só baixe a cabeça para clamar e para orar diante do Todo-Poderoso. E você estará assim, desta maneira, guardar debaixo das sombras das asas do Eterno, guardar debaixo das asas do Eterno e debaixo da sombra do Onipotente. O Deus que nós servimos é um Deus de vitória. Creia na sua vitória. Deus é poderoso para te curar, te restaurar, te